Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e vamos continuar com a nossa série As Vídeos versus ChatGPT. Acho que foi bem legal o primeiro vídeo, né? Eu curti bastante de fazer. Espero que vocês tenham gostado também, né, da gente usar essa ferramenta para, né, dar uma aprimorada aí nos nossos estudos, né? E para ficar a par do que está acontecendo. Só antes de começar fazer aquele aviso de sempre aqui no caso, tá, pessoal? Essa não é uma ferramenta que foi desenvolvida para você fazer perguntas específicas sobre ativos, para escolher ativos para investir, tá? Inteligência artificial não serve para isso, pelo menos não as ferramentas que a gente tem até hoje. Porém, é uma ferramenta que dá para estudar muito, ao exemplo que eu já mostrei lá em outras oportunidades. A gente vai desenvolver hoje, tá? Então dá para usar nos seus estudos, na sua evolução, ótimo, mas não vá sair aí perguntando ativo, que ela não é feita para isso, não vai dar certo, tá certo? Então, hoje, deixa eu voltar aqui, vamos falar sobre ativos intangíveis, vamos desenvolver um pouco mais sobre ativos intangíveis, que foi meio que o tema da semana, né? Já que a gente comentou isso na live de segunda-feira do Fundamentei, né, um pouquinho, eu falei sobre estratégias, mas a gente chegou a falar sobre intangível lá, mas principalmente na live de terça aqui do meu canal, que a gente discutiu lá sobre a Oncoclínicas, a carta da Polo Capital, os pontos que eles criticaram. Então a gente falou muito de intangível. Depois no vídeo de ontem também foi um tema interessante, já que, né, era importante no ponto de vista lá que a gente fez, né, que a gente descobriu a questão da... Caramba, esqueci o nome da empresa de cannabis lá da Constellation, velho. Como é que é o nome? Canopy, isso. Canopy, eu tava enrolando pra tentar lembrar. A Canopy era o grande segredo aí do vídeo de ontem. Quem não assistiu ainda já deu spoiler, mas veja o vídeo de ontem, foi legalzinho. Tá? Mas tinha lá um grande valor de goodwill acumulado que a empresa foi fazendo, aquisições ao longo do tempo. Então, essa semana a gente falou muito de intangível e vamos, né, usar esse tema central aqui no nosso As Vídeos versus Chat GPT de hoje. Então, vamos começar de cara, né, falando com ele sobre o que são ativos intangíveis. E vamos começar a aulinha. Ativos intangíveis. Bora lá, chat. O que você tem a nos dizer? Tá? Peraí. Continuo dando uma tossidinha, tá? E outro avisinho enquanto ele gera a resposta aqui. Cara, tá tendo uma reforma no meu vizinho aqui em casa. Então, tipo, no horário da reforma é impossível gravar vídeo. Eu tô tendo que gravar em horários alternativos. Então, pode ser que a iluminação não esteja 100% e tal, né? Não é os horários que eu tô acostumado. Aí dá diferença, luz natural ou não. Então, se ficar meio mais ou menos, tá ok até, né? Outro vídeo que eu gravei, acho que tava pior. Mas, né, perdão aí. Bora, que ele já escreveu muito. Deixa eu aumentar o zoom aqui, acho que facilita. Vamos começar. Ativos intangíveis são recursos não monetários e não físicos. Não monetários, tipo, não é dinheiro, né? Não físicos, são detidos numa empresa que tem valor econômico. Esse não físicos, né, é justamente aquela ideia de não ser uma coisa concreta, não é uma fábrica, não é um equipamento, né? É um direito, alguma coisa assim. A gente já vai pedir exemplos para ele já já, tá? Diferentemente dos ativos tangíveis, como prédios, equipamentos, estoques físicos, os intangíveis não possuem substância física, exatamente o que eu acabei de explicar. Em vez disso, eles representam direitos, benefícios, vantagens econômicas que uma empresa possui ou pode obter no futuro. Então, já duas coisas importantes sobre ativos intangíveis para a gente aqui, tá? Primeiro, essa natureza, né, não concreta, né, não material deles. E segundo, eles têm que, né, ter reflexos econômicos para a empresa, tá? Porque senão eles não podem ser reconhecidos como ativos. A gente já vai ver isso aí um pouco mais para frente, pelo menos imagino eu. Esses vídeos, pessoal, tem uma ideia de como vai ser, tá? Só que o andamento vai aqui à medida que a ferramenta vai jogando a gente, tá? Então vamos lá. Existem diversas categorias de intangíveis, incluindo propriedade intelectual, beleza, né? Então isso é bem simples de entender. Você desenvolveu alguma coisa lá e está registrado, você tem uma marca registrada. Eu vou pedir para ele dar exemplos, já acho que ele dá exemplos de empresa. Compreende os direitos legais resultantes da criação da mente humana, como patentes, né? Invenção. Pode ser, tipo, não uma invenção, ó, inventei uma traquitana,
Mas, tipo, essas empresas de tecnologia lá, elas desenvolvem um monte de patentes do processo, né? Produtivo e tecnológico. Marcas registradas, esse é talvez o intangível mais comum, mais utilizado como exemplo, são as marcas, né? Bem fácil de entender. Então, você tem aqui no Brasil, por exemplo, uma Ambev, tem várias marcas de cerveja com muito valor e tudo mais, tá? Direitos autorais, né? Então, para quem tem obras literárias, musicais, artísticas, segredos comerciais, tem os royalties também, né? Não sei se vai casar bem com algum outro aqui. A gente já analisou aqui no canal a empresa que investe em royalty de mineração, então dá uma olhada lá na Sandstorm, acho que é no começo do ano, interessante. A próxima categoria, Goodwill, se bem que royalty é mais contrato, né? Deixa eu falar. Goodwill foi o assunto que a gente conversou bastante na live de terça, e Goodwill tá, a tradução em português é ágil de aquisição, tá? Então aqui tá ágil por expectativa de rentabilidade futura, que é outro jeito de escrever, né? Tá correto, tá? E, enfim, o que seria isso? Refere-se à reputação, prestígio? Não é bem isso, tá? Deixa eu ver se ele consegue explicar um pouco melhor você. Vou começar a tratar ele de você, já considero tanto. Consegue nos explicar melhor sobre Goodwill ou ágil de aquisição? Porque essa explicação não ficou boa, tá? Reputação, prestígio e lealdade do cliente. Não é bem isso. Vamos ver se ele chega lá. Claro, o Goodwill, também conhecido como ágil de aquisição, um ativo intangível que representa o valor adicional que uma empresa paga ou adquire outra além de seus direitos. Perfeito. Essa é a explicação que eu queria. É uma explicação que eu já dei aqui no canal algumas vezes. Quem é membro do canal, eu expliquei isso aqui no Discord essa semana, numa dúvida lá. O que é, assim, concretamente o Goodwill? É o seguinte, quando você vai fazer uma aquisição de uma empresa, tá? Como é que acontece do ponto de vista do balanço patrimonial da empresa que fez a aquisição? Sai dinheiro do caixa, certo? Você vai pagar uma aquisição. Vai sair do caixa e você vai incorporar todos os ativos e passivos da empresa que você comprou. Então, se você comprou uma empresa que tem lá escritório, material de escritório, tem fábrica, tem estoque, tem dinheiro, tudo vira seu, tá? Assim como as dívidas. Então, você tem uma movimentação no balanço patrimonial. Sai dinheiro do caixa para pagar, entram outras coisas. Só que, se a gente tivesse uma aquisição, né, ideal, vamos dizer assim, perfeita, o que aconteceria? A gente compraria a empresa exatamente pelo valor patrimonial dela. Eu pagaria R$1 milhão e ia entrar lá R$1 milhão em bens e tal, né, menos passivos, ia ficar neutro no meu balanço, seria a aquisição ideal do ponto de vista, né, de lançamento contábil. Mas não é o que acontece na verdade, né? É muito mais comum você ir lá e fazer uma aquisição de empresa por um valor acima do valor patrimonial dela. Né? É muito, muito, muito mais comum. E aí o que acontece? Sai, vamos supor lá, 1 milhão do caixa, que é o exemplo que eu dei, e entra, sei lá, 300 mil de ativos. O que acontece? Ficou um gap, faltou um buraco ali, o teu balanço, o teu patrimônio líquido diminui. Né? Se fosse assim, empresas que fizessem muitas aquisições, o balanço patrimonial dela ia tender a zero, negativo, ia ficar negativando, ia ficar um negócio meio esquisito, né? Ia sumir valor. Então, existe a entidade do Goodwill, ou ágio de aquisição em português, tá? Português, que é o seguinte, no momento que você faz uma aquisição, que você reconhece o valor dos ativos que está entrando no teu balanço, a diferença daquele valor para o que você pagou é justamente o Goodwill, que é um ativo intangível, ou ágio de aquisição em português, tá? Então, a explicação dele é exatamente essa que eu queria. É um ativo intangível que representa o valor adicional que uma empresa paga ao adquirir outra empresa, além do valor justo dos seus ativos tangíveis, intangíveis, seus ativos, seu patrimônio líquido, tá? Perfeito? Então, isso é Goodwill, isso é ágio de aquisição. Isso é muito importante, tá? Porque em várias empresas, você entender por que ela tem muito ágio de aquisição, como é que funciona o tratamento contábil dele, acaba fazendo muita diferença na hora de você fazer a análise, ver o retorno do seu patrimônio, coisa que a gente discutiu no domingo passado também, no vídeo anterior do ChatGPT, tá? Então, a diferença entre o preço de aquisição e o valor justo dos ativos. Por que ele fala em valor justo? Porque na hora que você compra, que você adquire, você coloca os ativos da empresa adquirida para dentro, há uma reavaliação de ativos, tá?
Então, por isso que ele está usando esse termo corretamente. Quando uma empresa adquiriu, agora vai explicar, né? Eu já expliquei tudo. Quando uma empresa adquire outra, ela pode pagar um preço superior, que é o que mais acontece, né, ao valor contábil dos ativos. Esse valor é atribuído ao goodwill, né, que é um lançamento no ativo intangível. Geralmente surge de fatores intangíveis, reputação. Pois é, ele tá puxando essa informação, reputação, lealdade do cliente, cara, que não se encaixa muito no nosso contexto. Lembrando, tá? O ChatGPT, ele é uma AI generativa, mas de contexto. Ele não tem uma inteligência por trás, ele tá dizendo o que ele foi treinado para dizer, tá? Dizendo, né? Ele tá recuperando lá os tokens que ele foi treinado. Então, enfim, desencana nessa parte aqui, tá? E outra coisa, ele começa a ficar muito repetitivo, né? Você vê que isso aqui é meio que uma cópia do que ele escreveu lá em cima, que eu já não tinha gostado, né? Então, como ele trabalha com a probabilidade de qual ser o próximo token para construir a frase, se você fica perguntando várias vezes mais ou menos a mesma coisa, ele começa a repetir muito, tá? Então, desencana disso aqui, tá? Essa parte aí, sei lá de onde ele tirou. O goodwill é registrado, essa parte é importante, registrado no balanço patrimonial como um ativo intangível e é submetido a testes periódicos de impairment para verificar se o seu valor ainda é válido. Caso seja identificada uma perda do valor do goodwill, ela é registrada como uma despesa, reduzindo o valor do ativo. Perfeito isso aqui, tá? Sem a gente perguntar, ele já lançou uma explicação adicional sobre o que acontece com esse intangível. Porque a gente sabe que, dentre os ativos imobilizados, né, os tangíveis e os intangíveis, ocorre a depreciação e amortização, que é, ao longo da vida útil daquele ativo, né, vai sendo lançada uma despesa contábil, né, uma diminuição no valor desse ativo, porque a tendência é que os ativos, de fato, vão perdendo valor ao longo do tempo. Então, se você tem uma fábrica, né, ela vai ficando obsoleta, vai ficando velha, então você vai depreciando o valor dela. Tá? Se você tem um outro intangível aí qualquer, marca e tal, não sei o que lá, né? Pode ser que aquela marca caia em desuso. Um direito, desculpa, marca não é um bom exemplo, né? Mas eu tenho um direito de utilização de uma marca tal aqui no Brasil, por exemplo, Ambev, que tem o direito da Corona aqui, como a gente viu no vídeo de ontem. Tá? Então o prazo do contrato ele vai diminuindo, né? Vai amortizando, conforme o prazo que eu tenho de direito de uso, né, desse ativo. Ok? Só que o ágio de aquisição ele é uma exceção, tá? Porque o goodwill ele não tem amortização, pelo menos não. Aqui, ó, ele vai dizer: é importante que o goodwill não é amortizado ao longo do tempo. Pelo menos não na regra contábil lá no exterior e tal. A gente já pode desenvolver mais isso, tá? Então ele fica lá, ele fica para sempre. Ele tem tipo um valor indeterminado, porque essa diferença que a gente pagou entre os, né, o patrimônio da empresa adquirida e o valor, né, ele fica lançado como assim uma expectativa de lucros futura. Então ele fica lá no balanço simplesmente. Ele não é amortizado, mas sim submetido a testes de impairment. O que é um teste de impairment? É quando a empresa vai lá avaliar e vê que aquele ativo não vale mais o que valia. Então vamos supor que a gente fez uma aquisição, compramos essa empresa lá, que eu dei o exemplo ali. E é uma empresa que fabrica, eu sempre dou exemplo as coisas que tem à minha volta aqui, né, xícarazinha e tal. Fabrica xícaras. Vamos supor que essas xícaras de cerâmica assim ficou obsoleta. Ninguém mais usa. O pessoal usa agora xícara de plástico, outras coisas, ou copa. Ninguém usa xícara, todo mundo usa copa. Tá. O que acontece? Aquela aquisição que eu fiz lá atrás, que gerou aquele goodwill, assim, eu vou descontinuar, eu vou parar de vender essas xícaras aí que não tá compensando. Então, aquele ativo, lembra lá no comecinho que eu falei que ele precisa ter um benefício econômico? Ele deixou de ter, eu descontinuei, eu nem tô vendendo xícara mais. Aí ocorre o impairment, tá? Que é justamente você reduzir o valor daquele ativo no teu balanço. Então, em inglês, os outros termos, como write-off, né? Você riscar do balanço, porque não tem valor mais, eu nem tô vendendo esses produtos, eu quero fazer outra coisa, para mim não tem mais valor. Aí você risca. Mas é interessante e importante ter essa noção em mente, tá? Os intangíveis em geral, você vai ter uma amortização, tá? Depreciação é de imobilizado, amortização de intangível, exceto o goodwill. O direito, né, o ágio de aquisição, ele não deprecia, pelo menos não, ou desculpa, não amortiza, pelo menos não nos mecanismos comuns, mas sim tem um impairment, tá?
O impairment, ele não é só de goodwill, tá? Não é mutualmente a relação. Impairment pode acontecer para qualquer ativo do teu balanço. Então, o exemplo clássico foi durante a pandemia, a Petrobras fez impairment de um monte de campo produtor de petróleo, porque com o preço do petróleo caiu a $20, um monte de campo lá deixou de ser viável. Ela foi lá e riscou do balanço. Tá? Então, o impairment ele pode ocorrer com outros ativos. Agora, o contrário é importante. Ou o goodwill ou o ágio de aquisição, ele só tem impairment, ele não tem amortização. Isso é importante, tá? Anualmente ou quando houver indicações que o valor possa estar comprometido, né? Então é isso. Quando tiver uma mudança, como foi no caso da pandemia, Petrobras riscou lá, né, os campos que ela achou que não eram mais viáveis com o preço do petróleo naquele custo. E no nosso exemplo aqui de arte de aquisição, né, sei lá, comprei a fábrica de xícara, fiquei vendendo xícara um tempo, agora cansei, quero vender outra coisa. Aquilo ali não serve mais para mim, eu não espero obter mais benefícios econômicos dele, risco do balanço impairment, tá? Esses testes avaliam se o valor contábil do goodwill é maior que o seu valor recuperável, ou seja, a empresa ainda está tendo benefício econômico. Perfeito. O goodwill é um método importante para avaliar o valor de uma empresa como um todo. Pode ser relevante em transações de fusões e aquisições, permitindo que os compradores paguem um prêmio, ou pode representar um risco, o valor está sujeito a mudança. Cara, também não gostei desse último parágrafo, não. Sei lá de onde ele puxou isso aí. Aí ele já começa a inventar muito já e traz informações fora do contexto, né? Então tem que ficar esperto com isso. Mas até agora é excelente, né? Tirando essa definição da meio esquisita, né? Surge de fatores intangíveis e tal. O resto tá muito bom. O que eu queria, né? Vamos pedir exemplos, né? Vamos lá. Você pode me dar exemplos de ativos intangíveis? A gente nem terminou, né? Vou deixar aqui a pergunta na agulha. A gente nem terminou de ver. Então paramos no goodwill. A gente pediu mais uma explicaçãozinha, porque essa aqui tava ruim. Melhorou bem, tá? Próxima, software e tecnologia. Essa é meio autoexplicativa, né? Não tem muito o que falar. Se você tem um software, não é um negócio concreto, né? Antigamente era um disquete, ó. Tem um programinha aqui. Você dava disquete para o cara. Né? Então você tem lá um sistema que você explora, você vende, tipo TOTOS, CSU, né? São ativos intangíveis, né? Importantes para as empresas, tá? Adobe, Microsoft, tudo isso aí, tá? Que mais? Contratos e licenças. Aqui que vai entrar aquele exemplo que eu dei da Sandstorm, né? Representam direitos contratuais, contrato de arrendamento, acordo de franquia. Franquia, interessante também. Então, franqueado lá no McDonald's, Burger King, você tem um ativo intangível, que é o direito que você tem, né, de representar aquela marca, tá? Outros exemplos aí, licença de operação. Às vezes uma licença vale muito, né? As licenças que são negócios exclusivos, mineração, coisas do tipo, tá? Outros contrato de exclusividade que a gente analisou lá no âmbito da Oncoclínicas, tá? Então, é isso aí, né? Também não tem muito o que comentar. Você tem um direito ali a representar uma marca, atuar com exclusividade em um espaço, ou um contrato de fornecimento XYZ de representação, e isso te confere benefícios econômicos. É um ativo intangível. Exemplos eu vou pedir, vamos ver se ele vai dar os exemplos pra gente. Know-how, expertise. E aqui, ó, eu já tinha visto isso aí. Eu dei um testezinho antes de gravar o vídeo, né? Só pra saber. Eu vi que ele lista umas coisas. Isso aqui é um intangível lato sensu, mas não é um intangível lançado em balanço, tá? Conhecimento técnico, habilidade. Você não tem um valor de ativo intangível de uma empresa a falar, habilidade dos meus funcionários. Não tem, tá? Então ele mistura um pouco. Então é aqui que eu falo que você tem que ter atenção. A ferramenta, ela é fantástica para estudar, né? Ela já trouxe um monte de informação pra gente aqui e tal, mas você não pode ir seco, porque isso aqui, ó, você tem que saber interpretar. É, de uma maneira geral, né, um valor intangível, mas não é um valor contábil. Depois a gente pode perguntar se isso aqui é contábil ou não contábil, vamos ver assim. Tipo, a clientela, né, a base de clientes também não é lançado no balanço, tá? Pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa em si também não é o que você desenvolve com a pesquisa que você cria os intangíveis, né? Então, os últimos aqui ele já começou a forçar um pouquinho a barra. Agora vamos ver aqui os exemplos, vamos ver se ele nos cita aí, se é de empresa de capital aberto, vamos ver o que ele nos responde.
Vou botar uma aguinha já que eu falei da xícara. Vamos lá. Ah, já deu vários legais aqui, ó. Coca-Cola, bacana. Certamente, ele é simpático ainda. Aqui estão alguns exemplos de ativos intangíveis e empresas associadas. Ótimo. Marca registrada, que eu falei, é o intangível, né? Por excelência. Quando você fala intangível, o pessoal lembra de marca. Coca-Cola, um belo exemplo, né? Uma marca muito forte. A marca Coca-Cola, um ativo intangível, valioso, representa a reputação e reconhecimento da empresa de bebidas. Sem comentários. Patentes, um exemplo, a farmacêutica Pfizer detém várias patentes, como a vacina com o Covid. Pô, ele tá moderninho, hein? Modernoso, em parceria com a BioNTech. Perfeito. Software, deu exemplo da Microsoft, possui ativos intangíveis relacionados a software, como o Windows, Office, ok? Direitos autorais, Disney, belo exemplo também, então um monte de filme de franquia, né? Detém direitos autorais sobre personagens icônicos, Mickey, Cinderela, filmes, programas de TV, 100%. Clientela e relacionamento com clientes. Aqui que vamos espremer ele depois sobre isso, né? A Amazon possui um extenso banco de dados, de informações sobre o cliente, histórico de compra. Isso é verdade o que ele está colocando, tá? Isso é uma vantagem competitiva numa empresa como a Amazon. Ela tem informação sobre os seus clientes, padrão de compra. Quando você dá a avaliação do produto, ela sabe o que tem avaliação boa, o que tem avaliação ruim. Isso aí vale muito para a Amazon, tá? Então, de verdade, não está errado, são ativos intangíveis. A questão é que esses estão fora do nosso escopo de análise de empresa porque eles não são contabilizados no balanço, né? A gente já pergunta para eles sobre isso. Mas enfim, o ChatGPT também não é adivinho, né? Próximo, Goodwill, acabamos de falar, Coca-Cola possui Goodwill associado à posição de liderança. Pois é, o Goodwill ele escorrega, né? Ele lança esse conceito de Goodwill de liderança, de reputação. Mas aqui, ó, deixa eu melhorar a resposta do chat GPT. Esse exemplo do Goodwill pode ser qualquer empresa que faz muitas aquisições. Né? Qualquer uma. Aí a própria Microsoft faz bastante aquisição, tem bastante Goodwill lá. Aqui no Brasil, a Ambev vai ter bastante Goodwill. A B3, que é um grande exemplo, né, que fez lá, foi lançando o ágio de aquisição da BMF, Bovespa, CETIP e tudo mais. Eu até quero perguntar para ele sobre a amortização de ágio de aquisição. Vamos ver. Então, são exemplos melhores de Goodwill. Por algum motivo, no Goodwill ele dá uma escorregada, né? O que tem alimentado na base dele deve ser mais nesse sentido, mais filosófico e tal, e não do pragmático contábil. Segredos comerciais, é que entram aqueles, né, que não são do balanço também. Os 5, 7, 8, salvo engano, né, não são ativos contábeis, tá? A gente já pergunta isso pra ele. Lembrando, são exemplos ilustrativos. Tudo bem, vamos perguntar isso aí também. Todos esses ativos intangíveis são também ativos contábeis? Isto é, são reconhecidos nos balanços das empresas? Vamos ver o que ele responde. Sim, os ativos intangíveis são geralmente, pois é, já bagunçou um pouco. São geralmente reconhecidos os balanços das empresas conforme exigido pelas normas contábeis, como IFRS. É importante observar que, sim, agora é melhor, né? Ele começou, não gostei, mas ó, nem todos os ativos intangíveis são reconhecidos os balanços das empresas. Agora ele achou o caminho certo, né, do fio da meada. Porque, ó, isso aqui não tá no balanço, segredo comercial. Eu acho que não, sinceramente, não tenho certeza, não. Mas, tipo, né, nem todos os ativos estão nos balanços, tá? Isso é verdade. Então, aqui ele achou o caminho certo. Existem critérios específicos para um ativo intangível seja reconhecido contabilmente. Em geral, ele deve atender a certos critérios. E aí, isso é um pouco do que a gente viu na terça, né? Então, tem que estar controlado pela empresa. Então, vamos supor aqui que eu use um software para vender lá, mas sei lá, ele é open source e tal, eu só presto um serviço, né? Não posso ir lá e reconhecer o valor dele, né? Ele não é meu, vamos dizer assim, você tem que ter o controle sobre aquilo, né? Mas ter probabilidade de benefício econômico no futuro, né? Aquilo ali tem que valer alguma coisa, não pode ser um troço abstrato que você não consegue, né? Pelo menos com uma certa razoabilidade estimar que vai ter retorno, né? Tem capacidade de gerar retorno.
Tá? Tudo bem, pessoal, é subjetivo isso aqui, mas faz parte da história, tá? Porque, ó, ter a capacidade de gerar benefício econômico, né? Não quer dizer que você tenha certeza, pode ser uma coisa futura, por exemplo, um medicamento. Tô lá desenvolvendo, aí consegui lançar lá, eu lanço um valor. Pode ser que seja um fracasso comercial de vendas. Pode ser que depois de um pouco tempo de mercado, dê um chabu lá e eu tenho que tirar ele do mercado, né? Mas você tinha ali a capacidade, então, né, é um pouco subjetivo, tá? Não é um negócio ali martelo batido. É diferente de uma fábrica, né? A fábrica, você sabe, paguei tanto pelo terreno, gastei tanto de cimento, tanto de aço, tanto de vidro, tanto de mobiliário, é palpável, concreto. Aqui sempre tem né, uma nebulosidade. E ter o valor mensurável com contabilidade. Então, foi aqui que eu expliquei que, por exemplo, as marcas desenvolvidas dentro da empresa, elas não são lançadas pelo valor real do mundo, porque você não consegue mensurar com confiabilidade. O que você tem são estudos de mercados, de empresas, né, de consultoria e tal, que não é, né, a confiabilidade que você precisa para lançar. Então, uma marca, ela só está dentro do balanço de uma empresa, no caso, uma transferência, uma aquisição. Aí sim, o valor que você pagou é quanto ela vale. As desenvolvidas dentro, a gente pode perguntar isso aí para ele, né, elas não estão lançadas lá porque elas não atendem esse terceiro item. Você não consegue dizer quanto vale a marca com confiabilidade, tá? Com um grau razoável de contabilidade. Então, né, o que acontece é que geralmente está lançado como custo histórico. Só que o custo histórico é irrisório, né, frente ao valor de uma marca forte. Tá? Isso aqui não, tá? Isso não no balanço das empresas, não. Tá? Valor presente de fluxo de caixa futuros. Você não desenvolve uma marca e aí estima o quanto ela vai dar de retorno e joga esse valor lá, tá? Atenção. Então você vê que aqui, né, ele dá respostas boas, o ChatGPT, mas não sei, eu também não tô detalhando o contexto exatamente, né? Mas ele mistura um pouco o que é contábil do que não é, porque o termo ativo intangível ele é mais genérico, tá? Então tem que prestar atenção nisso aí. Que mais? Além disso, alguns ativos intangíveis podem ter prazos de vida útil limitados, perfeito? Nesse caso, eles são amortizados ao longo da sua vida útil, a gente já falou sobre isso. Outros, como marcas, patentes, são reconhecidos com vida útil indefinida e não são amortizados, perfeito? Que é o caso do goodwill também, tá? Eu falei mais cedo, né, que intangível é amortizado, exceto o goodwill, né? Desculpa de fazer a errata aí, a correção. Não é só goodwill e ágio de aquisição, tá? Qualquer ativo intangível que não tem vida útil definida. A gente confirma aqui com ele já já. Submetido a teste de impairment. É importante destacar, o reconhecimento pode variar de acordo com padrões contábeis. Eu quero perguntar isso aí sobre o Brasil, porque aqui a gente tem empresa que amortiza, né? Ágio de aquisição. Vamos ver isso aí já. É uma dúvida minha, inclusive. Deixa eu só confirmar isso aqui. Vamos lá. Todos os ativos intangíveis de, como é que coloca? Prazo, vida útil indefinida. Útil indefinida não sofrem amortização? Boa pergunta, né? Eu não saberia responder com segurança. Isso, se alguém me perguntasse, ativo de vida útil indefinida não tem amortização em nenhum caso? Não necessariamente, vamos ver. Nem todos os ativos intangíveis de vida útil indefinida são isentos, embora a maioria não esteja amortizada, existem algumas exceções. Interessante, não sabia disso. De acordo com as normas contábeis, são testados quanto ao valor do impairment. Tá, isso aí a gente já sabe. Lembra aquilo que eu falei, né? Ele começa a ficar repetitivo, porque esses textos aqui, eles têm alta probabilidade lá na hora de ser gerados aqui, né? Pelo modelo. Contábil, perda de impairment. Tá, tudo bem, mas isso não é a pergunta. Além disso, em alguns casos específicos, intangíveis de vida útil indefinida podem ser amortizados quando existe um limite. Pois é, mas vida útil indefinida é justamente isso. Quando tem contrato. Pois é, mas ele ficou contraditória a resposta, não ficou? Porque eu estou perguntando de ativo de vida útil indefinida. Logo, não é um contrato, porque o contrato, por definição, quer dizer, por definição não, estou exagerando. Mas o contrato geralmente tem um prazo, né? Que impõe a vida útil.
a amortização é aplicada. Então, tá vendo como ele escorrega um pouco no contexto, às vezes? Então, você tem que fazer uma análise crítica da resposta do ChatGPT também. Pelo que eu entendi aqui, ele, né, na hora de gerar a resposta, ele misturou as probabilidades ali e ficou um parágrafo meio sem coesão, né? Porque se eu tô falando de vida útil indefinida, ele não pode falar, ó, tem uns casos que a vida útil é limitada. Fala, porra, então não é indefinida, né? Então, eu acho que a resposta não necessariamente, ela não está muito precisa, né? Ou vamos espremer ele. Mas especificamente para os ativos de vida útil indefinida, né, não existiria uma limitação, uma vida útil limitada. Logo, como esses ativos podem, né, sofrer a amortização? Será que ele se corrige? Vamos ver. Ou será que ele vai gerar o mesmo texto de novo, repetitivamente, né? Em resumo, existem circunstâncias por meio de perdas por impairment, que não é amortização, tá? Fique bem claro. Ou um limite de tempo definido, que se eu estou falando de um indefinido, né, eu estaria excluindo isso aqui. Peço desculpas pelo equívoco anterior. Safadinho você, né? Você está correto. Os de vida útil indefinida não são amortizados. Então, cuidado, tá, pessoal? A ferramenta é legal, ela, né, trouxe umas coisas interessantes. Mas como, né, a gente já explicou aqui, não é um troço inteligente, é um gerador lá baseado nas matrizes de probabilidade. Tem horas que ele vai jogando que tem alta probabilidade lá, mesmo que não seja o que você queira, né? Por isso que é bom você dar uma apertada para ver se é isso mesmo. Ó, em vez disso, são submetidos a testes de impairment, utilização, reflete a natureza. Aqui ficou boa a resposta, mas nessa aqui ele se enrolou. As vídeo versus chat GPT, 1-0 para mim. Quer dizer, 1-0 eu não digo, porque tinha umas coisinhas aqui, isso... não vou dizer que eu não sabia, né? Mas não era um conceito tão claro para mim. Né? Ativo intangível, se for vida útil definida, amortiza bonitinho, indefinida, não tem amortização, é só impairment. Ok, faz muito sentido, mas eu não sei se eu daria essa resposta. Então vamos botar 1-1, tá? Peguei ele no pulo aqui, mas ele também me deu uma resposta bem organizada que eu não teria automático. Legal. O que eu falei que eu queria perguntar especificamente para ele? Eu quero perguntar sobre regras contábeis brasileiras. Mexeu mais alguma coisa? Reconhecimento. Vamos perguntar um pouco mais sobre. Vamos perguntar logo sobre as normas, né? Em relação a ainda, vou colocar, porque ele sabe a resposta anterior, né? Aos ativos. Eu vou tentar botar assim, ó, intangíveis contábeis para dar uma limitada. Quais são as principais diferenças entre a regra contábil IFRS, que é internacional, né? International, sei lá, Standards, né? E as regras vigentes no Brasil. Deixa eu dar um contexto para ele, né? Como, por exemplo, o CPC 04. Essa é uma outra dica, tá, pessoal? Quanto mais contexto você dá na pergunta, mais ele consegue, né, atribuir as probabilidades corretas e gerar um texto mais útil, tá? Então, eu vou citar aqui o CPC 04 que a gente viu na aula de terça-feira, né, na live de terça-feira. Vamos ver. Normas contábeis internacionais, como FRS, International Financial Reporting Standards, e contábeis em um país específico como o Brasil têm diferença significativa. No Brasil, os princípios são estabelecidos pelo CPC, o Comitê de Pronunciamento Contábil, perfeito. Algumas em relação especificamente aos intangíveis, quais são as diferenças? Reconhecimento inicial. A FRS estabelece critério rigoroso para reconhecimento inicial, exigindo que os critérios de controle, probabilidade, benefícios e mensuração sejam atendidos. Legal. O CPC segue os princípios semelhantes, mas pode ter algumas particularidades. Ele explicou bem, né, quais as particularidades. Vamos perguntar isso aqui depois, tá? Deixa eu já copiar aqui, não consigo copiar? No contexto, tá.
Mensuração subsequente. Permite que os ativos sejam mensurados pelo... agora apareceu. Sejam mensurados pelo custo histórico, menos depreciação acumulada e perdas por impairment. No entanto, também é possível a reavaliação para alguns. O CPC requer que sejam mensurados pelo custo histórico, né? Reavaliação não é permitida pelo CPC. Legal isso aqui, hein? Bacana, já deu uma informação interessante pra gente. Perfeito. Vida útil e amortização. A IFRS não presume vida útil limitada para ativos intangíveis submetidos em impairment em vez de amortização. Eu também não sabia disso aqui. Será que ele tá falando corretamente pra gente? Que a regra IFRS não trabalha com amortização de jeito nenhum desses intangíveis? Confirmar isso aí, tá? Porque seria importante. Teste de impairment, pelo menos anualmente. O CPC também requer, orientações podem variar, tá? É interessante isso aí, tá? Então, quer dizer que, segundo o AFS, não? Nenhum ativo intangível, seja de vida útil limitada ou indefinida, sofre amortização. Esquisito, não? Correto, de acordo com as normas IFRS, nenhum ativo intangível é amortizado ao longo do tempo. Eu vou conferir essa informação depois, porque isso aí pra mim é novidade, tá? Os ativos de vida útil limitada estão amortizados, como assim? Mas não os de vida útil indefinida. Pô, quebra as pernas. Tava muito esquisita essa resposta, hein? São submetidos a teste periódico de impairment, trabalhar de férias das práticas anteriores. Tá, legal essa informação, mas essa enroscada dele aqui, hein, eu tô ganhando 2-1 agora, hein? Essa enroscada aí que ele deu não foi muito boa, não. Tá? Então você vê algumas coisas muito específicas, ele tem dificuldade com o texto, né? Porque logo depois aqui ele deu provavelmente a resposta certa. Tá? Então, ó, pessoal, de novo, cuidado, tá? É uma ferramenta legal, tudo mais, mas tem que sempre conferir, principalmente se for um negócio importante desse, né? Ok. Vamos fazer uma pergunta mais específica ainda, né? Então, por exemplo, um ativo de vida útil limitada, como um contrato de exclusividade, sofre amortização segundo as regras IFRS, só para a gente, né, bater o martelo. Os ativos intangíveis de vida útil limitada são sim amortizados. Mas por que você não respondeu antes, filho? Né? Então ele se corrigiu, tá vendo? Quando você fecha ali, aí geralmente ele vem com a melhor resposta possível, né? Legal, vamos aproveitar e ver sobre a amortização aqui. A amortização é o processo de alocar o custo de um ativo ao longo do período que se espera que o ativo gere benefícios econômicos para a entidade. A vida útil estimada é uma estimativa do período que a entidade espera obter benefícios econômicos. Perfeito. Portanto, o contrato de exclusividade ou outro de vida útil limitada seria amortizado de acordo com os principais métodos nas regras IFRS. Resolvida nossa desavença. Mas tá 2-1 para mim, hein? Porque você deu a primeira resposta errada. Amortização é geralmente realizada usando método sistemático, método linear e tal. Isso aqui é um assunto para outro dia. Peço desculpas. Tudo bem. Você não precisa pedir desculpas, né? Mas, pô, caprichei na resposta. Então vamos fazer o seguinte: a partir de agora eu quero perguntar para ele especificamente sobre o CPC, né? Para delimitar um pouquinho mais. Vamos perguntar mais sobre esses critérios aqui, tá? No CPC, então vamos lá. O que você pode nos comentar? Você vê que no começo eu dava umas instruções bem objetivas, né? Explique isso. Agora parece que eu estou conversando com alguém sobre os critérios de reconhecimento de ativos intangíveis segundo o CPC 04. Vamos lá. Então, agora eu tô te dando a norma que você tem que me responder, né? Vamos lá.
Blá, 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 blá. Identificabilidade. Então, enfim, deixa eu dar uma geral aqui, né? Eu tô envolvido aqui na minha conversa com ele. O que eu tô perguntando para ele agora, né? Sobre como você reconhecer, porque esse é um grande ponto dos intangíveis. Porque isso é um troço subjetivo, que não existe concretamente, né? Não dá a impressão que a empresa pode chegar lá e lançar um monte de coisa no balanço dela como intangível, que vai ser algo meio, né, assim, difícil de conferir. Na verdade, não. Você tem os. Embora ainda sejam critérios objetivos, mas você tem que atender uma série de critérios para reconhecer esses ativos. Por exemplo, identificabilidade. Para ser reconhecido como intangível, o item tem que ser identificável, o que significa que ele deve ser separável da entidade. Importante isso aí, tá? Lembra num vídeo que eu falei disso? No vídeo da CSU, mais recente. Porque o pessoal lá da CSU, da RI, me explicou isso. Que eles preferem, né, lançar os custos de desenvolvimento deles como despesas de CAPEX, né, criando o intangível justamente por causa disso. Que no futuro eles podem ir lá e querer, ó, vender, no caso não vender, mas principalmente licenciar as ferramentas que eles têm, os softwares, né, os sistemas que eles desenvolvem para terceiros. E é o exemplo, por exemplo, da operação nos Estados Unidos. Eles estão lançando um escritório nos Estados Unidos, a princípio só para tatear o mercado, mas eventualmente no futuro eles poderiam atuar lá não como um player standalone, que eles falaram que lá é bem complicado e tal, mas eventualmente licenciando as ferramentas deles por um outro player lá, né, fazer toda a operação comercial e tudo mais, e usar a tecnologia CSU. Então é exatamente o caso, né? Então, por isso que eles, né, capitalizam essas despesas, né, como investimento em ativo intangível e não como uma despesa da DRE, o que elevaria lá o lucro, as margens, conforme a gente discutiu na live de terça, mas eles preferem lançar como investimento justamente para fazer essa possível exploração no futuro. Perfeito. Então, muito boa explicação até agora. Segundo, controle. A entidade deve ter controle, exatamente, que a gente já tinha falado, né? Isso é bem óbvio. Próximo, probabilidade de benefícios. Também a gente já tinha falado, né? Tem que ter pelo menos a expectativa de ser algo rentável, que a empresa vai explorar valor. E mensuração confiável, a gente já tinha comentado também, tá? Não pode ser abstrato ou uma estimativa, né, grosseira sobre o valor, tá? Porque, né, por exemplo, o exemplo que eu dei das marcas, né? Então, se você tem uma marca desenvolvida internamente, você não tem como mensurar o valor dela, tá? Mensuração subsequente, amortização, impairment, que é o que a gente estava discutindo até agora, tá? Ok. Então vamos só confirmar isso aqui, né? Então, por exemplo, né? Uma marca desenvolvida interna. Na verdade, eu sei essa resposta, né? Internamente. Deixa eu botar assim. Internamente, né? Como eu vou jogar verde, né? Como ela seria reconhecida no balanço patrimonial de uma empresa principalmente em relação ao critério de mensuração confiável. Vamos ver o que ele responde para a gente. Eu já tenho uma ideia, né? As marcas envolvidas internamente não são lançadas pelo valor real delas, porque ninguém sabe o valor real delas com confiabilidade. Elas são lançadas geralmente pelo valor investido, né? O custo de desenvolvimento e tal. Vamos ver. No balanço patrimonial, seguir o CPC, ó, ele está falando CPC 04, podia ter colocado aqui, né? Segundo o CPC 04. Para que a marca seja reconhecida no balanço patrimonial, os critérios de identificabilidade devem ser atendidos, aquilo que eu falei, né? Ele tem esse lance de ficar repetitivo e tal, tudo mais. Isso aí não interessa. Quanto à mensuração, a marca pode ser mensurada pelo seu custo de aquisição. É exatamente o que eu falei, né? É os gastos atribuíveis à sua aquisição, pesquisa de desenvolvimento, de propriedade e tudo mais. Agora, vocês conseguem entender que isso, por exemplo, se eu desenvolver um software como é o da CSU, vai ter um valor relevante lá lançado, né? Salário do programador, uma eventual consultoria, um gerente de projeto, tudo isso é capitalizado. Agora, no caso de uma marca, assim, tipo de cerveja, o custo, sei lá, do marketing,
de registrar, né? Então, é muito menos relevante. Então, o custo de aquisição ou de desenvolvimento de uma marca, ele é praticamente irrisório, né? Frente ao valor que ela tem. Por isso que a gente diz que as marcas desenvolvidas internamente não estão no balanço. O valor que ela pode estar lançado lá, ele é muito pequeno, né? Não representa, né, o benefício econômico que aquela marca pode gerar. No entanto, o subsequente, o modelo da empresa, opção, custo, valor justo, valor justo é mensurado. Pois é, só que isso aqui com certeza não se usa, né? Relevante confiabilidade, resumo. Vamos perguntar sobre isso, né? Segundo o CPC 04, né? Uma empresa pode, né, reavaliar um ativo intangível como uma marca, por exemplo, segundo o seu valor de mercado? A resposta é não, tá? Vamos ver o que ele vai responder. O valor justo. O valor de mercado. Não é permitido, beleza. Subsequente, que significa os índices são mensurados pelo custo histórico menos a amortização acumulada. Perfeito, essa aqui é a resposta tá bonitinha, né? Mas tem que tomar cuidado, hein? Porque ele gera umas coisas tipo ou pelo valor justo menos as despesas, tá? Isso aqui não pode não, tá? Então, quando você vai apertando assim, você vê que ele puxa umas informações assim, que não são muito fidedignas, né? Não é permitido reavaliar. E quando a pergunta vai no coração, aí ele dá uma resposta boa. Valor de mercado, uma transação, não é utilizado com base de mensuração. Perfeito. Muito bem. 45 minutos de vídeo, eu quero perguntar uma coisa aqui de verdade, uma dúvida minha para ele, tá? Sobre a amortização, né, desse ágio de aquisição. Então, vamos lá. Anteriormente, eu já estou conversando com ele, né? Você comentou que o ágio de aquisição não sofre amortização, apenas é submetido ao teste de impairment. Segundo o CPC 04, tá? Não há mesmo nenhuma situação em que o ágio de aquisição é amortizado. Por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, né, a B3, B3 é o exemplo clássico disso. Ela fez várias aquisições ao longo do tempo, incluindo, né, a aquisição da CETIP aqui, mais ou menos, né, na década passada, tá? E esse valor alto aqui, ó, ele vem principalmente da amortização da CETIP, tá? É um valor na faixa aí de 1 bilhão, né, de reais por ano, tá? Então, como é que você... É uma dúvida real que eu tenho. Eu sabia desse lance do Goodwill, mas como é que funciona essa amortização da B3? Vamos ver se ele responde pra gente. Peço desculpas, ágio de aquisição não é amortizado, tá? Segundo as diretrizes, é classificado como tangível vida útil indefinida, não é amortizado, teste impairment, tem o objetivo de verificar se o valor contábil ainda é suportado benefícios econômicos. Dessa forma, não sofre. Ele foi categórico, né? Agora, e aí, ChatGPT? E a B3? E esse valor aqui, que vem da CETIP, que vem do ágio de aquisição da CETIP, de onde ele vem? Boa pergunta, é uma pergunta honesta minha. Vamos ver se ele sabe responder especificamente, tá? Beleza, tá? Mas como você explica os valores que a B3 tem amortizado? Ele é até 2021, né? Mas 2021 já tinha. 2021 já tinha amortização boa. Tá? Como você explica os valores que a B3 tem amortizado, né? Em relação ao ágio de aquisição. Vou botar o Goodwill. Original
quando da aquisição da CETIP? Acho que tá boa essa pergunta, né? Peço desculpas, de acordo com o meu conhecimento, a B3 adquiriu a CETIP em 2016. A alocação de preço de aquisição inclui um valor atribuído ao goodwill. Tá, beleza. Até aqui tudo bem, né? Ela comprou a CETIP e lançou um goodwill. Tá, e aquela amortização? Como é que você explica? É importante ressaltar, são sujeitos a mudanças. Com relação, é possível que a B3 tenha optado por amortizar o goodwill desse tipo de acordo com suas políticas contábeis específicas. Como assim? Não vai seguir o CPC 04? Desde que estejam em conformidade aos princípios e normas contábeis. A B3 pode ter decidido amortizar o goodwill adquirido com base em suas próprias políticas contábeis. Como assim? É recomendável consultar relatórios. Tá, não, tudo bem. Tá aqui, ó, a amortização, eu tô vendo. Mas como é que a empresa pode seguir em desacordo, né? Mas como a B3 poderia adotar uma política de amortização de goodwill, sendo... Eu vou botar ágio contábil, será? Ágio de aquisição, desculpa. Sendo que o CPC 04, norma contábil vigente no Brasil, veda essa prática. E aí? Me explica aí, pô. Bora, filhão. Me explica essa história que agora eu tô curioso. Até onde eu sei, não é assim não. A empresa não pode ir lá e fazer o quê? Peço desculpas, você está correto, não permite, tá? Conforme as diretrizes, o ágio de aquisição, vídeo útil indefinido, não sei se você já falou. O ágio de aquisição não deve ser amortizado, era o que eu imaginava. Seria inconsistente, mas e aí? No entanto, é importante consultar. Pois é, esse que é o ponto, né? Seria inconsistente, eu concordo. Então, como é que ela pode fazer aquilo? Não? Então, ó, vamos dar uma fuçada lá no ITR da B3. Eu ainda não costumei abrir por aqui, cara. Um dia eu vou acostumar a clicar aqui só. Vamos abrir uma DFP, um ITR. Nossa, hoje tá travando tudo minhas coisas aqui, cara. Vou passar vergonha aqui na hora de gravar o vídeo. Vamos abrir um demonstrativo qualquer aqui. Pode ser lá de 2021. Né? É a mesma base lá do ChatGPT e já tinha a... Quer dizer, o de 2021 não, mas 2020 já tinha, né? Cadê o de 2020? Tá carregando? Já tinha aquisição da CETIP. Tá carregando. Por algum motivo tá travando tudo aqui. Meus navegadores. Sabe porque tem 10 mil abas? Vamos pegar aqui, ó, final de 2020. Tá, tem demonstrações financeiras. Tá, eu quero chegar no... Aqui, ó, nos demonstrativos. Ativo, circulante, um circulante. Então, intangível tá na nota explicativa 8, guarda lá. E a amortização, cadê? Não vai estar na DRE, vai estar no fluxo de caixa, né? Depreciação e amortização, está nas notas 6, 7 e 8. Então, vamos pegar mais ou menos da 6B até a 7 ou 8 para tirar nossas dúvidas. Na 4. Cinco, 6. Investimentos. Prática contábil, consolida, que obtém um controle, tal, as coligadas. Isso aqui, ó, vamos ver sobre combinação de negócio do goodwill. B3 contabiliza suas combinações de negócio, método de aquisição, custo de uma aquisição, contraprestação, com base no valor justo, são contabilizados como despesa. Ok, inicialmente o ágio, esse que nos interessa.
AGE é mensurado como sendo o excedente de contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos. Isso a gente já tinha visto. Se a contraprestação for menor que o ajuste, será reconhecida como ganho na demonstração. Perfeito. É que não é o caso. Geralmente você compra mais caro. Isso aqui é a situação se você pagasse mais barato do que o valor de ativos. Aí você tem que reconhecer um ganho na DRE. Né? Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido qualquer perda acumulada do valor recuperável, que seria um impairment. Para fim de teste de valor recuperável, o ágio é alocado a cada uma das unidades geradoras. Perfeito, tá? Ou seja, não tirou nossa dúvida. Propriedade de investimento, vai falar de imobilizado que não interessa pra gente. Intangível. Ágil. O goodwill registrado como intangível decorrente das aquisições realizadas é contabilizado o valor de custo menos impairment. Então, de fato, né? Eles não comentam nada aqui sobre amortização. Outra coisa, tá? Outra diferença que eu não lembrava. Tá? Impairment de ágio não é revertível, tá? Impairment de imobilizado pode ser, ou de outros intangíveis. Pode ser, como no caso da Petrobras. A Petrobras riscou um monte de ativo do balanço quando teve a queda do preço do petróleo e depois voltou a reconhecer, né, reverteu o impairment. Por quê? Porque o preço do petróleo voltou, aqueles ativos voltaram a ser economicamente viáveis. Mas de goodwill não é revertida. Tá? Ó, vida útil, relações contratuais é outra coisa, software é outra coisa. Então a gente vai ver que disparado o maior valor de intangível da empresa, tá? É ágio de aquisição, tá? Tá aqui, ó, 22 bilhões de reais, sendo que o resto é merreca, tá? Então, dos 25 bi total da empresa aqui em 2020, 22 é de ágio, tá? E, de fato, ele não tem depreciação acumulada, desculpa, amortização acumulada, né? Olha lá, zero. Interessante isso aí, né? Então, de onde vem isso aqui? É a dúvida honesta minha. Eu sempre expliquei isso pra vocês. Carai. Aí eu vou chegar e vou ter uma dúvida. É legal isso aí, né? Porque, de fato, é uma dúvida honesta. Vamos ver se a gente acha a resposta ou se vai ficar sem resposta. Eu vou ter que procurar depois, porque o vídeo vai durar 1 hora. É lá aqui, tá? Não vai passar muito disso. Já tá quase 1 hora. Amortização acumulada. De fato é zero. Tá. É porque ele tá só apresentando uma maneira diferente, né? Plataforma imobiliária, variáveis de produção de fluxo de caixa, fluxo de caixa futuro, rentabilidade, valor contábil, ágil, impacto nas mudanças. Aí aqui eles estão explicando lá do ágio gerado na aquisição da Bovespa Holding, tá? Que foi num período de 10 anos, estou explicando por quê. Se eu não me engano, tá? Aqueles processos que a B3 responde lá com a Receita tem a ver com esse reconhecimento de ágio, tá? Então, especialistas, fluxos de caixa. Ó, CTIP, que é o caso específico que a gente está falando. Montante de 8 bilhões, está fundamentado, expectativa de rentabilidade futura, fluxo de caixa com mercado de renda fixa, acima do valor contábil. Ah, beleza. E aí, cadê a resposta para essa dúvida, né? Blá, 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 LK, preço de compra, o ágio, estimativas contábeis, valor recuperável, nada nos resolve aqui. Estimativa de longo prazo, valor contábil do ágio. Então, o valor contábil ele não muda. E aquele lançamento lá? Esse que eu quero ver de onde vem. Vamos voltar aqui, nós estamos falando de intangível, né? Vamos voltar na nota que fala de amortização, que é lá em cima. Era aqui, né? No 6B que ele fala de amortização.
Pois é. Nada parece resolver isso aqui, hein? Pra gente. Custo de aquisição, propriedade para investimento, no meu caso. Depreciação de imobilizado, desenvolvimento, beleza. Não é o que nos interessa. É, aqui é imobilizado. Goodwill, intangível. Aqui é amortização acumulada, mas é dos contratos, né? Beleza. Tá. Aí vem as tabelas. São recuperável de plataforma. Fluxo de caixa futuro identificável. Fluxo de caixa futuro das empresas. Expectativa inferior ao seu valor contábil. É, aqui, ó, aqui eles estão fazendo exatamente o impairment. Tá? Cara, deve ter alguma coisa em relação aos conceitos de mais-valia, de ágio de aquisição, alguma diferença, né? Que a gente estava deixando passar batido. Perpetuidade, aqui é como a empresa avalia, né, o impairment. Está holding, o teste foi fundamentado, o laudo de avaliação, tal, valor contábil do ágio, nosso fundamento, experimentar crescimento prolongado, blá 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 blá, maturidade, fluxo de caixa, considera expectativa, acima do valor contábil, e da CTIP, da rentabilidade futura, tá? Acima do valor fiscal. Será que a resposta tem a ver com ágio fiscal? Deixa eu perguntar isso aqui. Então, vamos lá. A diferença entre o ágio de aquisição contábil e para fins fiscais é possível. Agora eu tô de fato. E eu não vou regravar esse vídeo, não, tá? Vai ficar desse jeito aí. Se eu não descobrir a resposta, ele vai ficar assim. Vai estar quase 1 hora já, pô. Eu acho que a resposta tá por aqui. Eu lembro mais ou menos de ter visto alguma coisa aqui. Tem o termo ágio fiscal. Depois de usar a inteligência artificial, um Ctrl F no PDF parece um negócio, né, pré-histórico. Vamos ver que tá travando tudo. Agora tem que dar pelo menos uma conclusão pro vídeo, hein? Ó, ágio fiscal não tem. Ágio de aquisição ele também não tem. Ah, ele não usa esse termo, né? Mais-valia, goodwill, amortização fiscal. Vamos ver. Ele sabe o que é. Nossa, tá difícil, hein? Hoje. Tá vendo? Acho que é por aqui mesmo, a amortização fiscal do ágio. Sabe por que isso aí, pessoal? Porque o regime contábil, tá? Ele não é exatamente o mesmo do regime fiscal. Então, na hora de apurar imposto, a pagar, né? Não necessariamente a regra contábil ela casa certinho com a regra fiscal. Então, provavelmente a resposta para essa dúvida aí que a gente está tentando achar está relacionada a que a gente pode ter uma amortização fiscal desse ágio não contábil. É aí que eu tô escorregando. Eu acho que é isso, tá? B3 passou a atribuir o risco de perda dos processos que discutem a amortização fiscal do ágio. Eu acho que esse é o ponto, essa é a sacada. Que você, para fins de imposto, você pode lançar, né, uma amortização fiscal, mas não para fins contábeis. Olha lá. É a amortização fiscal do ágio. Eu acho que é nesse sentido aqui. Aí sim faria sentido tudo. Vamos ver o que ele responde.
Sim, no Brasil, a diferença entre a de aquisição contábil e a de aquisição para fins fiscais. A norma da legislação contábil tributária, no âmbito contábil, a de aquisição é reconhecido como ativo intangível, só que a gente já viu. No entanto, em relação ao aspecto fiscal, as regras podem permitir a amortização do ágio para fins tributários. Se ele não... Opa, desculpa, do soluço. Se ele não estiver inventando isso aqui... Mal. Se ele não estiver inventando isso aqui, aí sim a gente descobriu, matou a charada. Que para fins fiscais você consegue amortizar e ter uma base de cálculo diferente. Amortização fiscal do ágio de aquisição regulamentado pela legislação tributária, as regras podem variar, pode ser diferente e tudo mais. Então é por aí a resposta, hein? Olha só. Ainda bem que pelo menos, né, conseguimos chegar a algum lugar aqui, porque senão ia fechar o vídeo sem um fechamento. Então a saída deve ser por aqui, tá? Como é um negócio assim diferente, eu vou ainda confirmar essas informações, vou dar uma olhada aqui nessa lei e tal, para ver se é isso aí mesmo. Porque a gente viu que de repente, dependendo da pergunta, ele dá uma escorregada. Mas pelo visto é essa a resposta. Tá vendo como foi interessante? Eu quase passei vergonha no vídeo de hoje aqui, mas no final a gente chegou num ponto interessante, né? De descobrir essa questão aí que não fazia muito sentido. Se ele tá falando que haja aquisição não amortizar nunca, como é que, né, reduziu lá, né, na B3? Inclusive, parte dos processos que ela tá respondendo aí tem a ver com isso, né? Então, parece que a resposta é nesse caminho. Eu vou encerrar já o vídeo, né, pessoal? Porque já passou muito da 1 hora, que era o prazo. Mas, né, parece que a resposta é por aí. Tá vendo? Então, o objetivo geral do vídeo acho que foi alcançado com sucesso, né? A gente falou um pouquinho mais sobre ativos intangíveis, demos exemplos, falamos sobre regra de reconhecimento, sobre diferença de regra contábil, né? E chegamos nesse ponto que eu queria perguntar mesmo sobre o exemplo da B3. E aparentemente a resposta tá aí, tá falando sobre regra contábil, sobre amortização fiscal e não amortização contábil. É por isso que dá a diferença, é por isso que ele tá me enroscando. Mas legal, né? Gostei. Mais umas vídeos chat GPT. Vocês viram que em alguns momentos, principalmente quando a pergunta não tá muito bem delimitada, ele puxa umas informações meio de fora, né? Meio aleatória. Mas se você der uma apertada, uma fechada lá, a tendência é ele postar a resposta certa. Mas olha só, o tanto de pergunta que a gente fez, muito específica e tal. No geral, ele retornou muito bem, né? Então, foi um bom vídeo de estudos. O meu principal objetivo com esses vídeos aqui, além de usar lá a ferramenta como pano de fundo para a gente discutir alguns conceitos, é mostrar para vocês como vocês mesmos podem estudar e tal. Não é só fazer uma pergunta solta, né? Mas ir lá e amarrando e perguntando mais detalhes, pedir exemplos, né? Pedir uma confirmação. E aí você vai evoluindo nos estudos, tá? Então o pessoal fica aí só perguntando besteira pro ChatGPT. Faça um poema sobre a amortização da B3. Não, dá pra você usar pra coisa séria. Claro, sempre com cuidado que a gente viu ali, que dependendo em alguns momentos, o contexto dele, a gente não consegue extrair, né, a informação correta. Tá? Mas com certeza ajuda muito, né? Eu mesmo depois vou dar uma olhada nisso aqui direitinho para ver se é por aí. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só, né? Já passou da nossa meta aqui. Mas foi legal, foi um videozinho que valeu a pena. Eu, inclusive, aprendi aí com o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido também. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Eu vou tentar procurar uns temas mais simples nos próximos para ver se fica um vídeo mais dinâmico, né? Imagino que esse tenha ficado um pouco pesado aí para quem não conhece tanto de contabilidade. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!